Boa tarde, caro amiga e caro amigo telespectador. Iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, é Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. Por isso, e dando seguimento aos temas da educação, hoje vamos aqui falar da educação artística na escola. Convidamos para estar aqui conosco a professora Kelly Graça, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. E também temos Suzy Reis Gomes, também, que é professora de Educação Artística e Designer, que cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado às duas, mais uma vez. E ao longo deste programa também vamos ter outras participações via telefone. Hoje, aqui neste programa, falamos de Educação Artística na escola. Lembrando que amanhã, terça-feira, dia 18 de outubro, é Dia Nacional da Cultura e temos estado aqui a falar sobre temas ligados à educação, por isso trouxemos este tema para a nossa roda de conversa semanal. Começamos com a professora Kelly Graça, é licenciada em Educação Artística, é professora do ensino básico obrigatório. Nós gostaríamos de saber qual é a importância da educação artística no currículo escolar. Bom, boa tarde, obrigada pelo programa. A disciplina de educação artística é uma disciplina muito importante no desenvolvimento de crianças. É uma disciplina conhecida pelos alunos por ser uma disciplina DE e que eu acho que é muito importante trabalhar artes na escola porque desenvolve os alunos em todos os sentidos. E a professora é formada nesta área? Sim, já tem quantos anos de experiência a lecionar educação artística? Sou licenciada em Educação Artística desde 2013. Uhum. E esteve, portanto, numa escola no interior de Santo Antão. Pode contar-nos essa experiência? Pois. Estive em Santo Antão na zona da corda. Trabalhei com alunos do 5º e 6º ano na área de Educação Artística. Depois de 2 anos, fui transferida para Povoação na Escola Central. Trabalhei lá alguns anos também, mas sempre com a disciplina de Educação Artística. E foi uma excelente experiência? Foi uma excelente experiência mesmo, porque os alunos também colaboram muito. Vamos também conhecer aqui a professora Suzy Reis Gomes, também é designer, é também com a vertente Educação Artística. A sua experiência de lecionar Educação Artística? Olá. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Realmente, a semelhança da professora Kelly, iniciei também em Santo Antão, já no meu caso em Ribeira Grande, na Escola José Delgado, onde lecionei durante 4 anos Educação Artística. A princípio fui contratada para lecionar simplesmente a vertente da expressão musical e a expressão dramática no 7º e 8º ano, onde eu tive a experiência e a oportunidade de trabalhar juntamente com todas as turmas do 7º e do 8º da mesma escola, que completavam 16 turmas, 8 turmas de cada ano. Uhum. E éramos... Então não tinha descanso, era de manhã e à tarde, não é? Quase que isso. Uhum. Mas tinha um tempo letivo para cada turma e, entretanto, trabalhava juntamente com os outros professores das turmas. Eu vinha trabalhar especialmente a área musical e a área da dramática, porque a educação artística, pronto, já avançando, já está dividida em 3 expressões artísticas. O professor da turma trabalhava a plástica e eu trabalhava especificamente as musicais e dramática. Uhum. Entretanto, com o correr do tempo, fui tendo necessidade de desenvolver outras formas de trabalhar também, tudo dentro da área da educação artística, onde desenvolvi um projeto que é a Arte Educa, onde trabalhava e construí um grupo de coro musical da escola, José Delgado, um grupo também de instrumentistas, um grupo musical e grupos de teatro, que eu tinha também parceria com um artista, Steven Fortes, e também de desenho livre, ateliês de desenho livre. Então este projeto também foi uma experiência muito interessante, além de o trabalho que fazia dentro de sala de aula,
levava também a educação artística para outros parâmetros, para os alunos terem a oportunidade de trabalhar fora do contexto de sala de aula. Da vossa experiência, Kelly Graça, qual é o impacto que a educação artística tem na vida dos alunos? Os alunos se interessam, querem saber mais, dedicam mesmo, começam a mostrar as suas habilidades? Explica-nos isso. Pois é, a disciplina de educação artística é uma disciplina que os alunos todos gostam mesmo da disciplina, porque sentem-se mais à vontade. É uma disciplina onde eles têm a oportunidade de expressar seus sentimentos, desenvolver criatividade e mostrar os seus talentos. E então é isso. E a professora também estimula os alunos a fazerem isso? E isso é uma responsabilidade dos professores de educação artística. Nós, os professores de educação artística, também temos de ser criativos. Temos de ser criativos porque isso estimula os alunos também. Temos que usar estratégias para que as aulas possam ser aulas de interação e que os alunos possam sentir mesmo que o gosto e o prazer pela arte. Também, Suzy Reis Gomes, também, por exemplo, quando a professora aqui a Graça disse que é necessário estimular os alunos. Estimular os alunos como? Realmente é uma disciplina que cativa a maioria dos alunos. Mas, entretanto, sempre podemos encontrar um ou outro pode ter alguma resistência por achar que não tem o talento, por achar que não tem a capacidade de fazer tal coisa. Então, nós, como professores, nós temos de ser aqueles que motivamos, que incentivamos, mostramos que é capaz. Há sempre um meio, há sempre uma forma. Temos de desmistificar aquele preconceito que tem-se de saber desenhar bem para ser um bom artista, ou saber dançar bem, ou cantar, ter uma boa voz. E às vezes é simplesmente necessário aquele empurrão e mostrar que é possível aprender. Há técnicas para aprender. E nós temos de fazer este trabalho de ensiná-los e mostrá-los o caminho. Praticamente é mostrar-los o caminho. Ou seja, os alunos são envolvidos. Mas e os pais encarregados de educação, Kelly Graça, são envolvidos também? Há esse empenho, há essa vontade? Por exemplo, quando você, enquanto professora, pede material, por exemplo, para trazer tesoura, para trazer cola, corda ou qualquer outro material para fazer alguma coisa, ou os pais empenham, dão esse material, ou começam logo as queixas a dizer as professores estão a pedir muito material? Nem todos. Uns colaboram, outros nem tanto, mas isso realmente é uma grande dificuldade que às vezes nós, os professores, sentimos na sala quando estamos a trabalhar a educação artística, porque muitas vezes o aluno não tem o material. Quando não tem material para trabalhar, esse aluno temos que ter alternativa para o aluno, senão esse aluno já fica a perturbar dentro da sala, não deixa os outros trabalharem. Então, é importante que os pais tenham isso sempre em mente, que a educação artística também depende muito da participação dos pais, sobretudo nos recursos materiais. Porque a escola normalmente não tem esses materiais? Normalmente a escola não nos disponibiliza materiais. Às vezes, nós, os professores de educação artística, temos que comprar materiais com os nossos dinheiros, que é para... por exemplo, se o professor quer trabalhar, quer fazer a sua aula, é lógico que tem de fazer alguma coisa. Se formos lá à espera que os alunos tragam os materiais de casa para trabalhar, não vamos fazer nada dentro da sala. Por exemplo, agora que está a falar nisso, eu estou a ver a zona de cordas. Estive lá recentemente, passei naquela zona, vi, por exemplo, ali numa loja de materiais, vão ter que descer a Ribeira Grande, ou seja, ter povoação para comprar. Ou seja, o pedido também tem que ser feito com alguma antecedência, principalmente nas zonas rurais. Sim. Exatamente. Quando vamos a trabalhar algum tema, pedimos os materiais sempre de uma aula de antecedência para a próxima aula. No início do ano letivo, por exemplo.
as escolas privadas que eu conheço normalmente funcionam muito bem. Pedem já aos pais a lista dos materiais que vão precisar ao longo do ano. Sim. E os pais já sabem, devem comprar e depois o filho fica só a apanhar em casa e a levar para a questão da responsabilidade. E lá vocês pedem de uma aula para outra? De uma aula para... Nem sempre. Às vezes... Suzy está com vontade de dizer alguma coisa sobre este assunto, né? Quer falar sobre isso? Não, realmente nós, logo à primeira, nós temos de apresentar o plano da disciplina e fazer uma listagem de materiais que eventualmente nós vamos ter necessidade de trabalhar durante o trimestre. Mas nem sempre temos esta possibilidade de ter uma turma onde conseguimos angariar todos os materiais logo à primeira, né? Infelizmente, no nosso mercado, os materiais todos das artes, desenho, seja qual outra área, são dispendiosos, são caros. Que tipo de materiais vocês pedem normalmente? Pode dizer, Karen. Usamos tintas, tinta guache, tintas acrílicas, temos lápis, réguas, quadro, material geométrico, que é réguas, quadro, transferidor, compasso. Para desenho usamos vários tipos de lápis e para pintura também usamos tintas diversas. Mas também às vezes trabalhamos com outros materiais, tipo materiais de desperdício, né? Usamos muitos materiais de desperdício. Como eu estava a dizer, na zona da corda, onde eu estava a trabalhar, eu trabalhava mais com materiais de desperdício, por causa da realidade da zona. Que as pessoas não tinham condições de comprar. Comprar e tínhamos que desenrascar com o que temos, que facilitavam mais os alunos. Mas numa comunidade rural, a educação artística se centra nas 3 vertentes que foram ditas aqui ou só numa das vertentes? Não, sempre trabalhamos a educação artística em todas as vertentes. Recorda-nos quais são as vertentes? A expressão dramática, a expressão musical e a expressão plástica. Sim. Na expressão plástica trabalhamos mais desenho, pinturas, são os conteúdos, desenho, pintura, algumas técnicas de pintura. Na expressão musical trabalhamos alguns conteúdos relacionados com a música, mas não ensinamos músicas em si, a parte teórica da música, e muitas vezes a expressão dramática trabalhamos mais. Mas não há nenhuma. As letras mais populares não são ensinadas, não são partilhadas, as composições tradicionais, morna, coladeira, isso é partilhado? Sim. Sim. Normalmente no programa temos mesmo esta vertente onde nós trabalhamos a parte para aprofundarmos a cultura, a parte musical, tanto musical como em todas as outras vertentes artísticas. Entretanto, no programa temos de trabalhar a expressão vocal, a expressão, também execução instrumental. Há muitas coisas que realmente recursos está no programa, mas na prática... Na prática vai dificultar, principalmente tendo em conta o concelho onde nós trabalham, como é um exemplo em corda. Os recursos não são os mesmos que, por exemplo, teria aqui em São Vicente ou mesmo em Povoação. Entretanto, nós temos de saber colmatar essas falhas e saber reaproveitar os recursos que nós temos, que são os recursos naturais, para podermos ter uma aula que possa ser possível eles terem um contacto com o instrumento, ou pelo menos eles terem conhecimento do que são os instrumentos que são utilizados na nossa música tradicional, e tudo à volta para que eles tenham uma educação virada para aquilo que é nosso culturalmente. Principalmente no ensino do 1º ao 4º ano, é virado especialmente educação artística para a cidadania, de uma vertente cultural. Então, é realmente complicado às vezes nós conseguirmos pôr em prática. No caso, vai depender também da sensibilidade da direção, da escola, para que eles possam ter contactos, para termos talvez pessoas que fazem doações de instrumentos, ou mesmo nós podemos ter
parcerias com escolas de música, onde nós podemos levar os alunos para que tenham contato com o instrumento e assim podem, daí para frente, terem este conhecimento. Quando eu perguntei o envolvimento dos pais, eu estou a pensar, por exemplo, um pai artista, há abertura dentro da disciplina de educação artística, por exemplo, para levar artistas para a escola, para partilhar a sua experiência, para mostrar, para fazer demonstrações mesmo para os alunos, porque há alunos que às vezes não têm oportunidade de ter esse contacto no dia a dia. Estou aqui a ver a música, um pintor, um ator de teatro que vai lá também. Sim, mesmo quando não temos pais, ou podemos até contactar alguém que possa estar disponível para fazer essa aula de prática, para incentivar os alunos para a prática de instrumentos musicais. Uhum. E temos um primeiro contacto, agora o professor Rui, que nos liga de Santo Antão. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor Rui. Pronto, esteja à vontade para nos dizer a sua opinião, como é que é a educação artística na escola aqui em Cabo Verde, neste dia de véspera do Dia Nacional da Cultura, e também estamos aqui na sequência de abordar temas de educação no programa Sociedade Aberta. Fala-nos da sua realidade. É professor em Santo Antão, em que localidade? Fala-nos da sua experiência. É professor de educação artística, não é? Certo. Sim, sou sim. professor De educação artística. Onde? Sou professor aqui na escola secundária José Delgado, que fica no Conselho de Ribeira Grande. Uhum. Fala-nos da sua experiência. Certo. Olha, primeiro devo agradecer a oportunidade para participar no programa, uma oportunidade para dar o contributo para o bem da educação artística, coesão na área que a gente precisa. Também aos meus colegas da profissão, desejar-lhes sucesso. Falar da educação artística, para mim, é falar de uma área muito importante para o desenvolvimento intelectual dos alunos. É uma área sensível. Aliás, sabemos que cria sensibilidade para o mundo de cada um de nós. Na nossa realidade, posso dizer que, na minha visão, a educação artística já deu passos largos, mas ainda precisa. Aliás, mais do que nunca. No Conselho de Ribeira Grande, aliás, no nosso Conselho, estamos a trabalhar uma nova dinâmica, aliás, uma dinâmica ou metodologia de projeto voltada para colocar a mão na massa, posso dizer assim, dar aos alunos a oportunidade de experimentar, de fazer as coisas, porque a essência da educação artística, posso dizer, não é tornar o aluno um artista, não um pintor, nem um escultor, mas sim dar-lhe essa sensibilidade, dar o cheirinho pela arte. Né? Então, trabalhamos sempre, estamos a tentar trabalhar sempre projetos onde sempre no final, durante o trimestre, trabalhamos por um processo e no final há sempre uma peça palpável, algo que iremos expor, algo que vai servir para depois, no futuro, mostrar realmente que fazemos coisas na educação artística. Peças de cerâmica, tecelagem, escultura, etc. Olha, posso dizer também que temos desafios, posso dizer, em Ribeira Grande, sabemos que é um concelho de difícil acesso, um concelho com escolas bastante distantes do centro. E posso falar das dificuldades que encontramos, os desafios para relacionar educação artística nessas escolas de hoje. Existem escolas que, para adquirir os materiais ou para um professor poder trabalhar um projeto, o professor tem de, pode dizer, dar os seus expedientes. Ele tem de arranjar um amigo ou alguém na ilha de São Vicente para comprar os materiais e ele mesmo, muitas vezes, custeia. Ele mesmo compra os materiais para oferecer aos alunos.
Mas você compra depois é reembolsado? Muitas vezes não é reembolsado, porque o professor tem de trabalhar, ele tem de fazer esse trabalho. E às vezes os alunos não têm condições para comprar os materiais, sabemos os materiais de arte é caro, mesmo uma simples folha aguarela ou um pincel não é fácil de encontrar e ainda por cima, quando encontramos, não é barato. Então, mas o professor faz esse esforço para comprar e porque ele precisa trabalhar. Eu acredito que com os materiais mais adequados, os trabalhos serão cada vez melhor e aperfeiçoados, não é? Então, há sempre esse esforço. Também na nossa realidade, posso dizer que é preciso um pouco mais de valorização dessa disciplina, não só no contexto educativo, mas também para a sociedade em si. Porque a educação artística é vista como uma disciplina secundária, ou deixada um pouco para trás, aquilo que cumprimos o tempo. Então, o que é que acontece? Os pais, mesmo os que têm condições, às vezes não compram esses tais materiais porque é para a educação artística, não vou gastar dinheiro com a educação artística. Isso é um desabafo, algo que eu costumo e já presenciei várias vezes, até para alunos sim, chegou em mim para dizer os meus pais não queriam comprar porque não vão gastar dinheiro com a educação artística. Então, são alguns desafios que nós enfrentamos diariamente, além de falarmos sobre o horário. É uma disciplina bastante prática e temos de ter contato com os alunos. E a cada ano estamos a ver que estão a diminuir o tempo. Neste ano, por exemplo, qual é a carga horária, por exemplo, numa turma? Neste ano, a carga horária varia de ciclo. No primeiro ciclo. Uma carga horária de 2 tempos letivo e já para 7º e 8º também agora para 3 tempos. Mas se perguntar a opinião dos professores, os professores se calhar iriam dizer deveria ser 4 tempos, como antigamente, com a antiga disciplina EVT, porque daria mais tempo para praticar, para contato com esses materiais e instrumentos, de modo que o aluno aperfeiçoe mais as suas técnicas. Está bem, professor Rui, nós agradecemos a sua participação neste programa. Olha, o agradecimento é meu, muito obrigado e continuação do bom trabalho a todos. Tá, muito obrigado. Professora Kelly Graça, ele disse aqui que a disciplina de educação artística, até certa forma, é marginalizada, principalmente pelos pais. Quando o pai diz não vou gastar dinheiro com essa disciplina, é uma forma de marginalizar, não é? Pois, como diz o professor Rui, nós sentimos isso realmente. Há como mudar isso? O que é que falta para envolver os pais, para envolver a sociedade nessa disciplina de educação artística? Eu acho que as pessoas tendem a começar a ver a disciplina de educação artística como uma disciplina igual, de igual para igual. Porque, igual a uma disciplina de português, igual a matemática? De matemática, porque nós temos avaliações, temos que inserir avaliações no sistema. Então, assim como o professor de língua, o professor de matemática, mas nós sentimos isso realmente porque a disciplina de educação artística é uma disciplina que cada vez está a ficar para trás. Por exemplo, no início do ano letivo, nós temos reparado porque sempre os outros professores recebem informações no início do ano letivo, mas a disciplina de educação artística sempre continua lá onde está. E o professor não recebe nenhuma reciclagem? Não precisa, nada, então? Nada, não precisa? Não. Claro que precisamos, sim. É claro que estamos a precisar. Gostaria de ouvir a Suzy Reis Gomes também. Sente também a marginalização da disciplina? Sim, é claro, é evidente. Até porque, muitas vezes, quando se tem necessidade de um professor para lecionar uma outra disciplina, vão lá pegar na disciplina de educação artística, levam um professor para outra disciplina, ou dizem que qualquer outro professor pode lecionar a disciplina de educação artística, porque tem
ideia um bocado preconceituosa de que as aulas de arte, de educação artística, são aulas recreativas, são aulas de diversão, são aulas para os meninos irem desanuviar a cabeça das aulas que passam a hora toda a escrever. Então, há este preconceito, sim, e muitas vezes é negligenciada e às vezes até mesmo dentro do recinto escolar, não somente pelos pais ou encarregados de educação, quando dizem que as aulas fazem perturbação porque é um bocado barulhenta, porque estamos numa aula de expressão corporal, e se esquecem que nós estamos a trabalhar todas as áreas do aluno. Ele está a trabalhar a sua aprendizagem, a parte cognitiva, a parte da atenção, a parte da expressão verbal, expressão corporal. É tudo parte também necessária para o desenvolvimento do aluno, para a sua Pode-nos dizer, educação. por exemplo, as funções cognitivas são estimuladas com a educação artística como? Para as pessoas poderem entender a importância também da disciplina. Exatamente. Olha, o aluno, dentro da expressão plástica, por exemplo, expressão plástica ou qualquer outra expressão artística, ou mesmo na expressão musical, nós podemos utilizar a arte como um complemento também das disciplinas e dos conteúdos das outras disciplinas, cometendo com contos, com música, com forma de expressão plástica. O aluno já está a assimilar, utilizando várias formas de sentido. Nós sabemos que o nosso cérebro tem a capacidade de assimilar informação quanto mais sentidos nós utilizamos. A visão, o tato, o olfato, tudo mais. Então, as artes vão trazer as outras partes que talvez ficaram com lacunas no aprendizado do aluno. E não só. Não só que pode ser interdisciplinaridade, entre outras disciplinas, nós podemos trabalhar os conteúdos e para assimilar melhor os conceitos, não somente trabalhamos conceitos como forma de atitude, agir, trabalhar em grupo, conhecer as suas próprias capacidades da sua forma de expressão, tanto corporal como verbal. O aluno está lá a se descobrir. É aqui onde nós estamos a desconstruir aquele quadrado que o aluno está sempre ali só ouvindo o professor ditando e ele escrevendo e somente está a receber, mas já com as artes ele pode explorar o que ele recebe em várias outras vertentes. Já assimila o conteúdo de uma forma mais completa. Temos já o professor Manuel Fortes, ele é professor universitário da Faculdade de Educação aqui em São Vicente. Olá, boa tarde, Manuel Fortes. Sim, boa tarde, Odair. Boa tarde também aos participantes, a Kelly e a Silvia. Manuel Fortes, eu vou começar a fazer uma pergunta, é o seguinte. É professor universitário, eu não sei se as duas que estão aqui se já foste professor das duas aqui que estão aqui conosco, pelo menos aqui ali, graça, aqui a abanar a cabeça que sim. As professoras estão aqui a dizer uma coisa, por exemplo, são formadas, existe muito esta prática aqui em Cabo Verde, professores da área de educação artística que vão para a universidade, fazem a licenciatura em educação artística para ir para a escola, tanto do ensino básico obrigatório ou ensino secundário, para relacionar a disciplina de educação artística. E depois são mobilizadas ou transferidas para outros sítios, para monodocência ou para outras áreas que não têm nada a ver com a formação. E que, até certa forma, pelo menos o que eu percebi aqui, que a educação artística está um pouco marginalizada, tanto pelos pais ou mesmo pelo sistema, ou seja, o Ministério da Educação, ou quem faz a gestão, no caso, as delegações. Eu gostaria de ouvir a opinião do Manuel Fortes, enquanto professor universitário que trabalha com esta área, tem muita experiência nisso, o que é que pensa disso? Sim, Odair, muito obrigado. É uma boa questão, realmente. O que nós temos visto em Cabo Verde há algum tempo, não é?
A formação de professores, nós estamos a formar sempre professores na área da educação artística para dar resposta às lacunas existentes há muito tempo relativamente à educação artística. Eu sou de uma equipa também que nós criamos programas para a educação artística do primeiro ao 8º ano. Neste momento estamos a criar do ensino secundário na área de desenho, da oficina das artes, etc. Nós criamos os manuais não, guias, para os professores também se orientarem e trabalhar a educação artística. Isso mostra sempre um investimento do Ministério da Educação relativamente à educação artística e às outras áreas também, no âmbito da reforma curricular. Agora, o que nós vemos no terreno é uma dicotomia, não é? Um contrassenso. Os professores que são formados na educação artística, neste momento nós já temos uma leva enorme de licenciados em educação artística e já temos alguns mestres em educação artística. Esses professores, ao invés de serem aproveitados para trabalhar a educação artística, que é uma área específica, mas que é muito incompreendida, porque toda a gente acha que consegue trabalhar a educação artística, acha que trabalhar a educação artística é fazer um desenho, ou é tocar uma música, ou é fazer uma pequena dramatização e já está. E então, essas pessoas que se acham professores de educação artística, que muitas vezes são engenheiros, são arquitetos, com todo o respeito também, são pessoas também que têm uma boa formação, mas que também deveriam ter formação na educação artística para compreender. Essas pessoas são chamadas a trabalhar a educação artística em detrimento daqueles pessoas que são formados de raiz, que compreendem realmente o que é a educação artística, que estudaram isso durante 4 anos ou durante 6 anos, aqueles que têm mestrado, e esses professores formados vão trabalhar, por exemplo, a monodocência, ou vão trabalhar a língua portuguesa. Isso acontece em quase todas as escolas, principalmente cá em São Vicente, não é? Mas isto vem de uma fase de compreensão daquilo que é a importância da educação artística, daquilo que consegue desenvolver na criança, não é? Porque a educação artística não é habilidade, está muito longe da habilidade. A educação artística consegue pôr o aluno a desenvolver-se holisticamente, desenvolver-se em todos os sentidos. E, sobretudo, desenvolver a sua percepção estética, a sua percepção crítica também, de pensar pela própria cabeça, de questionar as coisas, de estar sempre em frente de problemas e a resolvê-los e criar um cidadão totalmente independente, livre, que consegue pensar e que consegue contribuir também para pensar o seu país. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos que essa incompreensão, quando precisam de professor de outra área, professor de uma outra área, vão na educação artística buscar. Os professores vão buscar na educação artística. Quando precisam de horas, vão buscar também na educação artística, o que é uma coisa incompreensível. E depois não há tempo para trabalhar a educação artística. E muitas coisas nós estamos a ver neste momento aqui são coisas transversais, não é? De questão de comportamento, questão da liberdade, não é? Questão da expressão das crianças. São coisas que nós trabalhamos na arte para desenvolver o ser humano. Nós trabalhamos na educação artística para o desenvolvimento do ser humano. E se não houver horas, se não houver tempo, em detrimento das disciplinas, como a matemática, a língua e outras disciplinas que acham que são disciplinas nucleares, mas o que nós vemos é cada vez o contrário. Dizem que precisam de tempo mais para trabalhar a língua portuguesa. Mas o que nós vemos estão a pôr mais tempo na língua, mais tempo na matemática, menos nos alunos que sabem expressar-se em língua portuguesa ou também na matemática. Isso depende muito da metodologia. Talvez se utilizarem a educação artística para trabalhar essas competências linguísticas da matemática e das outras áreas, isto seria também uma mais-valia. Está bem. Manuel Fortes, nós agradecemos a sua participação neste programa e muito obrigado para partilhar aqui também esses seus conhecimentos. Muito obrigado. Ok, está bem. Então, obrigado.
obrigado, Fernando. Muito obrigado. Portanto, o Manuel Fortes, que é professor universitário que aligressa, falou aqui sobre a questão de que a educação artística estimula o pensamento crítico. Eu gostaria, talvez, que nos ajudasse aqui a perceber, e também para as pessoas que estão a nos acompanhar, estimula o pensamento crítico de que forma? Porque as atividades da disciplina de educação artística são atividades lúdicas. Então, há várias, como é que eu posso dizer? Há várias atividades que a criança pode desenvolver. E a partir daí, a criança desenvolve também o pensamento crítico, a percepção, a criatividade. Então, ou seja, é uma forma também de expressar. De expressar e muitas vezes podemos até observar crianças, o sentimento de uma criança podemos observá-lo através de um desenho que a criança faz. A criança, ao desenhar, expressa os seus sentimentos. Então, muitas vezes podemos até avaliar esse aluno, o estado de espírito da criança, simplesmente por um simples desenho que a criança faz. Vamos ouvir também a Suzy sobre o que disse aqui o Manuel Fortes, professor universitário, e nesse aspecto do desenvolvimento do pensamento crítico. Desenvolve como? Exatamente. Pela experiência que eu tive ao lecionar a educação artística, nós temos a oportunidade de pôr perante o aluno estímulos visuais. Ele pode ter contacto com várias formas de expressão artística e ele, ao ter este contacto, nós estimulamos sempre exercícios, atividades que ele possa ser um leitor deste estímulo visual, desta obra artística ou do movimento artístico. Então, sempre nós fazemos atividades onde ele tem de ser crítico perante aquilo que ele vê, como ele observa, como ele interpreta. E também neste processo, que acaba por ser um processo criativo, como ele observa as coisas, como ele interpreta as coisas e também como ele recria as coisas. Normalmente nós fazemos este processo. Ele vê, ele interpreta, ele pode recriar, ele pode reconstruir através daquilo que ele vê, ou mesmo ele pode, através daquilo que ele vê, poder criar novas formas de expressão, tendo em conta aquilo que ele analisa. Tanto para a expressão musical, como para a expressão dramática, como para a expressão também plástica, ele tem essa possibilidade de ser um crítico, ser um analítico e ser um recriador, e isso ajuda com que o aluno tenha sempre a capacidade de ser ativo naquilo que o rodeia. Todos os estímulos que estão à sua volta, ele tem de ter uma posição de análise e de crítica. Lá atrás, sim, só para concluir, a professora Suzy, é por isso que a educação artística está praticamente envolvida está inserida em todas as disciplinas. Porque, como por exemplo, neste momento estou a trabalhar com alunos do segundo ano e trabalhei o ano passado com alunos do primeiro ano. Já não há educação artística específica, somente da área de educação artística, mas também há uma forma de interdisciplinaridade aqui, porque, por exemplo, quando estamos a trabalhar ciências integradas, por exemplo, trabalhamos a educação artística mesmo com essa disciplina. Podemos trabalhar na língua portuguesa também, podemos trabalhar educação artística, porque as atividades são de forma integrada. Podemos integrar uma disciplina com a outra disciplina. Por exemplo, posso dar um exemplo. Estamos a trabalhar um tema, por exemplo, Cabo Verde, deixa-me dizer assim. Podemos produzir as ilhas de Cabo Verde, criar um cartaz, por exemplo, Ilhas de Cabo Verde, dentro da disciplina de Ciências Integradas, mas essa parte aqui já é a educação artística. Criar um cartaz, produzir um cartaz, por exemplo. Podemos fazer pinturas também dentro da disciplina. Então, isso é somente para mostrar, porque
a disciplina de educação artística é uma disciplina que está sempre presente na vida das crianças. E como é que escolar. as aulas de educação artística são fundamentais para a cidadania? Falou-se aqui anteriormente que ajuda na questão da cidadania. Sim, ajuda muito. Por exemplo, quando estamos a trabalhar a arte, sempre incutimos nas crianças a ideia de que a arte é produzir alguma coisa. Então, temos sempre a preocupação de mostrar-lhes que podemos trabalhar com outros recursos, que não somente materiais, tipo ir comprar na loja, por exemplo. Podemos reciclar, podemos reutilizar. reciclar, então sempre incutimos essa ideia de trabalhar a regra dos 3 R's, que é reduzir, reciclar e... os 3 R's é reduzir, reciclar e reutilizar. Sim. Então, se um aluno, por exemplo, não consegue comprar uma folha de cartolina para a aula de educação artística, mas para ele é mais fácil levar um pacote de leite, deixe-me dizer assim. Com esse pacote de leite pode ser transformado em muitas coisas e logo ali já estamos a trabalhar a reciclagem. Já diminui muito o lixo no meio ambiente. Então temos sempre essa ideia de mostrá-los, porque é bom. E mesmo trabalhar. para a situação económica, Exato, né? A pessoa já tem sim. um pacote de leite ali, consumiu o leite, o pacote vai para o lixo, vai para a escola para trabalhar, o que já é bom também, é menos custos também, diminui os custos com a educação agora dos que filhos. estou a trabalhar com os alunos mais baixinhos, deixe-me dizer assim, eu vejo o interesse deles em fazer a recolha do lixo, que a partir do lixo, ano passado eu trabalhei esse tema em Ribeira Grande, que era do lixo ao luxo. Ou seja, esse lixo, que é lixo para uns, pode ser transformado em luxo para nós. Porque com esse lixo criamos vários tipos de artes e que os alunos possam sentir motivados em reciclar cada vez mais para a diminuição do lixo no meio ambiente. Suzy Reis Gomes, eu gostaria de saber quais são as competências específicas para o ensino das artes na escola. Para as pessoas poderem ter noção, não pensar, não, qualquer um pode dar uma aula de educação artística. No caso, tenho formação em design, mas via educação artística, me colei a formação em educação artística especificamente. Mas a educação artística é uma disciplina dividida em 3 áreas de expressão artística. A expressão musical, a expressão dramática, a expressão plástica. Então tem de se ter essa diversidade para que possa colmatar os conteúdos que vêm em torno dessas 3 expressões. E o professor tem, muitas vezes, infelizmente, nós temos, na nossa realidade, professores que negligenciam uma expressão em prol de outra porque se sentem mais à vontade ou estão mais preparados para a expressão plástica ao invés da expressão musical, porque não têm esta vontade ou conhecimento mais teórico ou prático nesta disciplina. Então, muitas vezes, deixa de lado algum ponto que não se está mais fundamentado. Então, temos essa necessidade que o professor tenha esta seja versátil para que possa colmatar todas essas áreas artísticas e não deixar nenhuma sobressair em relação. Ou seja, ter um equilíbrio, ter este equilíbrio, exatamente, das 3 vertentes artísticas. Quererá dizer alguma coisa sobre isso? Sobre isso também. Por exemplo, o ano passado constatei uma colega que é formada em língua portuguesa e estava a trabalhar educação artística. Ela estava perdida, desorientada. Então, sempre ela ligava para mim para pedir ajuda. Ela, às vezes, até em tons de brincadeira, ela sempre, por que não
por que não vens dar uma ajuda na aula? Porque eu já não sei mais o que fazer. Realmente. Mas isso é mau, ou não? Exato, realmente é inadmissível uma pessoa formada em língua portuguesa para estar a trabalhar educação artística. Por exemplo, eu sou da... Pronto, ainda monodocência até que encaixa assim, um bocadinho, porque os alunos de monodocência temos as disciplinas todas, temos de trabalhar cada um no seu tempo, conseguimos ainda... Dá para ser transversal. Exato, mas já uma pessoa formada em língua portuguesa ou outra área para trabalhar artística fica um pouco desorientado realmente. Então, gente, pronto, temos só mais 5 minutos de conversa ainda. Eu gostaria de saber o que é primeiro com a Suzy, o que é preciso fazer para melhorar a educação artística na escola. A primeira coisa é a parte da consciencialização. Nós temos que criar aqui na nossa sociedade, nos pais encarregados de educação, mesmo na direção, mesmo no sistema em si, a consciência de que a educação artística, sim, faz sentido na educação do aluno e criar recursos, criar meios para que seja possível pôr em prática esta ampla... É uma área muito vasta, trabalha-se em várias vertentes de expressão artística. Então é preciso ter recursos, principalmente no espaço. Quando nós estamos a trabalhar uma aula de expressão dramática, nós precisamos ter um espaço específico para isso, onde não tenhamos cadeiras em fila, e mesas em filas, tínhamos um espaço amplo, tínhamos um espaço específico para a execução das aulas práticas. Nós precisamos de recursos materiais, de tudo que é de riscadores, suportes ou para as artes plásticas. Talvez nós poderemos ter mais colaboração da direção, das direções ou das escolas para facultar talvez alguns materiais, alguns recursos e mesmo dentro do grupo docente também uma colaboração para não criar talvez certos tipos de constrangimentos, porque normalmente às vezes criam-se esses constrangimentos quando se acha que a disciplina é menos do que a minha, a disciplina de educação artística é menos do que a minha, então é preciso aulas, vou lá, ele não precisa tanto quanto eu de matemática ou de língua portuguesa, ele vai-me facultar sem problemas, porque ele, se der uma aula a mais ou a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Ou mesmo quando fazem comentários como as aulas estão a perturbar as minhas aulas porque estão sendo barulhentas. Ou seja, é necessário mudar algumas coisas para... Essa consciência e essa sensibilidade que as artes não é simplesmente uma brincadeira. Vamos ouvir a Kelly Graça também, o que é do seu ponto de vista, o que é necessário ainda mudar para termos aulas de educação artística como deve ser. Acho que temos a mesma apreciação com a minha colega, com a colega Suzy disse. Nós sentimos as mesmas dificuldades. Por exemplo, esta sala de artística que nós não temos de trabalhar a correr para o professor que vem a seguir, tenta encontrar a sala limpa. Então, são essas as preocupações que nós temos. É de espaço na escola para trabalhar a educação artística, os recursos que nós não temos e também essa valorização da educação artística como sendo uma disciplina igual assim como as outras. Gostaria de acrescentar mais um ponto, talvez, que é também fundamental, que é a questão tempo. O professor Manuel Forte estava a falar que cada vez mais está-se a reduzir o tempo letivo para a área, ao passo que é necessário ter mais, porque é uma disciplina que se vê se não numa hora, normalmente não se consegue concluir um conteúdo de qualquer que seja aquelas expressões artísticas, então necessitamos de mais tempo. Também ainda uma questão é que nos conteúdos, os conteúdos estão sendo sempre repetitivos. Por exemplo, até os alunos já sentem isso. Por exemplo, os conteúdos que nós trabalhamos no 5º ano aparecem outra vez no 7º ano.
trabalhamos os conteúdos no 6º ano, aparecem outra vez no 8º ano. Ou seja, são repetitivos. E os alunos às vezes... Ou seja, é uma necessidade dessa mudança. Os alunos cansam e também já sentem isso. Às vezes até começam a dizer, professor, mas já não trabalhamos isso uma vez. Mas tem que trabalhar, está no programa. Tá tem que, gente, tem infelizmente que o tempo não nos perdoa, a entrevisão é assim. Agradeço a professora Kelly Graça por estar aqui conosco, também a professora Suzy Reis Gomes, as duas por estarem aqui conosco. Já sabe, este programa pode ser revisto, portanto, nas nossas plataformas digitais. É só procurar RTC Cabo Verde no YouTube e dar lá, pode dominar o algoritmo e aceitar e clicar ali no sininho para receber as notificações e vai receber este conteúdo e outros. Agora nós voltamos a estar juntos, na próxima segunda-feira, no dia 24 de outubro, vamos observar aqui para a contribuição da religião na educação formal.